Temos um novo Papa, Leão XIV. Bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Eu vou fazer uma análise um pouco da história do nosso novo Sumo Pontífice e dos desafios que o aguardam no governo da Igreja. Se vocês gostam de assuntos ligados à teologia, à Bíblia, doutrina católica, vida espiritual cristã, formação matrimonial, formação humana em geral, eu convido a que vocês, se o algoritmo fez vocês aparecerem por aqui, sem saber muito bem onde caíram, a se inscreverem no canal, ativar as notificações, assinarem também para receber conteúdos exclusivos e algumas outras coisinhas. E claro, estar sempre conosco, comentar, compartilhar. Se vocês já nos seguem, já ativaram as notificações, pelo menos sejam membros do canal, assinem. E vamos tratar um pouco do Papa. Aliás, nós vamos encontrar o Papa em Roma, hein? Eu quero vocês lá conosco. Quem é Leão XIV? O nome é um nome muito interessante, fazia tempo que não tinha. O último foi Leão XIII, século XIX. Leão XIII, o Papa da Rerum Novarum, o Papa do Pequeno Exorcismo de Leão XIII, o Papa da oração a São Miguel Arcanjo, as orações leoninas ao final da missa, o Papa que teve a visão de vários demônios em Roma, então pediu que as missas fossem exorcísticas nesse sentido. É um Papa muito tradicional em muitos quesitos. Mesmo nome Leão, de Leão X, que excomungou Lutero na Exsurge Domini. Que nome, né? Um leão que ruge. E rugiu contra Lutero e suas heresias. O mesmo nome de São Leão Magno, Leão I, que foi em direção a Átila o Huno e impediu que Átila o Huno, cujo cavalo tinha patas, e todos os lugares, todo cavalo tem patas, evidentemente, né? Mas as patas do cavalo de Átila o Huno se dizia que fazia com que não crescesse grama onde ela pisava, né? Não crescia grama onde as patas do cavalo de Átila o Huno, bárbaro, pisava. Estava prestes a invadir Roma, vandalizar, estuprar, queimar, destruir. São Leão Magno, mais do que os exércitos romanos, políticos romanos, foi para fora da cidade, todo parlamentado, meteu o dedo na cara de Átila o Huno se bateu em retirada e não invadiu Roma. Aliás, São Leão Magno também mandou uma carta ao Tomus ad Flavianum, né, no Concílio de Calcedônia, reafirmando a doutrina de Cristo tendo duas naturezas em uma só pessoa. Vocês encontram algo sobre essa aula e sobre esse concílio no nosso curso de Patrística e Patologia na comunidade Família Brodbeck. O link está aqui na descrição. Assinem a comunidade. Talvez eu coloque no card também. Vamos ver. Ele manda isso aí, esse Tomus ad Flavianum é lido na Assembleia dos Bispos no Concílio de Calcedônia. E as pessoas veem tanto São Leão Magno como um grande sucessor de São Pedro, e que ele está expondo a doutrina correta, que dizem: Pedro falou pela boca de Leão. Pois bem, esse é o nome, Leão, que o cardeal Robert Francis Prevost, né, um norte-americano, nascido em Chicago em 1955, adotou. Eu confesso que quando o cardeal protodiácono, né, Mamberti, anunciou Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Robertus, eu achei que era Robert Sara, né? Mas não era. E eu vou confessar com vocês, é óbvio que nós temos uma confiança no Espírito Santo, mas todos temos as nossas preferências pessoais, isso é inevitável. Ai, que falta de fé, o que interessa é Deus, nós não temos que ter favoritos, porque isso não é uma eleição de um governo. Não é problema, nós somos seres humanos. Não há problema ser humano ter preferências pessoais. Qual é o problema? O problema é nós colocarmos as nossas preferências pessoais acima da realidade. E fazer beicinho. Não foi o Sara, não foi o Burke. Ou se alguém é mais progressista, não foi o Parolin. Não... Então eu vou ficar de beiço e não vou aceitar o Papa. Não é isso. Bendito seja Deus pelo Papa Robert Francis Prevost, Leão XIV. Não é Sara, que eu tinha simpatia? Não é. Paciência. Eu achei que fosse Roberto Sara! Não. Prevost. Sancta Romani Ecclesia Cardinalem Prevost. O bendito seja Deus.
Bendito seja Deus. Cardeal Prevost, formado em ciência e matemática. Olha que coisa curiosa. Claro, filosofia, teologia também, né? Aliás, ele tem mestrado em teologia, em doutorado em direito canônico. Isso já mostra uma diferença com Francisco, né? Um homem intelectualmente mais preparado, principalmente em inglês. Isso é bom para dar uma certa ordem, né? Nós passamos um tempo que não tinha tanta ordem, tinha muita espontaneidade. Um canonista acomoda as coisas, né? E ele é doutor em direito canônico pelo Angelicum, né? Pontifícia Faculdade Santo Tomás de Aquino, em Roma. Papa Leão XIV, o cardeal Robert Francis Prevost, era frade agostiniano. Não é franciscano, não é dominicano, né? Não é carmelita, é agostiniano, da Ordem de Santo Agostinho. Serviu por muitos anos como missionário no Peru. Ele chegou a ser prior geral da Ordem de Santo Agostinho, né? O chefe de todos os agostinianos por 2 mandatos. E a Ordem Agostiniana pode ter um ou outro frade com problemas, porque nós sabemos que desde o Vaticano II quase todas as ordens tiveram alguns problemas, mas em geral é uma ordem assim com membros não tão ligados à libertação, ao modernismo, uma ordem mais tranquila nesse sentido, né? Nós temos mais problemas com jesuítas, com franciscanos, com outros. Os agostinianos não se tem tanta notícia disso, né? Ocupou também funções pastorais, acadêmicas, foi nomeado bispo lá no Peru, americano, mas bispo no Peru, porque tinha sido missionário lá. Ele foi considerado um conciliador, um moderador, em alguns períodos de instabilidade política no Peru. E foi elevado em 2023 ao cardinalato, né? Foi criado cardeal por Francisco e nomeado prefeito para a antiga congregação para os bispos, hoje chamado de dicastério para os bispos, né? Francisco mudou o nome das congregações para dicastérios. A gente já chamava de dicastério antes, que dicastério era qualquer organismo da Santa Sé. Um conselho era um dicastério, uma congregação era um dicastério, mas tinha congregações e tinha conselhos. Todos isso eram chamados de dicastérios em geral. Francisco mudou o nome mesmo, em vez de congregar. O dicastério chamado congregação para o tema da fé, está somente dicastério para o tema da fé. Mesma coisa dos bispos, mesma coisa dos conselhos, né? E o dicastério para os bispos é um dos mais influentes da Cúria Romana, porque as nomeações de todos os bispos de rito latino passam por esse dicastério, né? As de rito oriental passam pelo sínodo de cada igreja oriental sui iuris, né? O cardeal Prevost era um homem discreto, reservado, conhecido por ter um perfil técnico. Há relatos, né, de que impressiona pela sua capacidade de escuta, capacidade de síntese também. Então Francisco falava muito em escutar, pois bem, Prevost escutava mesmo, ele ouvia, um homem humilde nesse sentido, né? Claro que, como todo ser humano, ou pelo menos alguns formados nos últimos anos, já pós-conciliares, e que não tinham talvez aquela mesma percepção de João Paulo II e de Bento XVI, que é um homem fora da curva, e aqueles mais formados pela mentalidade de Bento XVI, como Burke, como Miller, como Sara, como Arinze, né? Não se pode negar que há registros na história do cardeal Prevost um pouco mais problemáticos, né? Especialmente acusações não de abusos, mas de encobrimento de abusos. Todavia, a defesa mostrou que ele não encobriu, que ele levou a sério as acusações e, de fato, cumpriu todo o rito e mandou para a Santa Sé o que tinha que ser mandado, né? Isso tanto na província agostiniana de Chicago, quanto depois como prior geral, e também na sua atuação episcopal no Peru. Mas os seus defensores e ele alegam que ele agiu conforme as normas e encaminhou tudo à Santa Sé e às autoridades civis, né? Durante também o pontificado de Francisco, quando ele foi criado cardeal, o Prevost não foi claro, ou não foi tão claro, quanto a aspectos polêmicos de documentos típicos de Francisco, como o Fiducia Supplicans e como o Amoris Laetitia, né? No entanto, o Fiducia Supplicans sobre as bênçãos, né? Os homossexuais, e Amoris Laetitia, que tem aquela nota de rodapé problemática, ambígua sobre comunhão recasado, né? No entanto, o episcopado dele, ainda que tenha esses pontos, e também na época do Covid, era alguém que
defendia as vacinas, isolamento, mas a maioria dos bispos fazia isso, né? Não sabe até que ponto ele realmente acreditava nisso como ingênuo, ou ele defendia isso como parte de ser membro da engrenagem da nova ordem mundial, ou porque tinha pressão e todos os bispos estavam fazendo, beleza, vamos fazer também, né? Não importa, isso passou, né? E morreu o cardeal, nasceu o Papa. Não esqueçamos disso também. Agora, existem luzes importantes mesmo na época do seu pontificado, do seu episcopado, desculpa. Em 2012, por exemplo, quando ele era ainda bispo no Peru, o cardeal Prevost lamentou publicamente que a mídia e a cultura popular fomentassem, entre aspas, frase dele, né, simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o evangelho. Essa declaração foi divulgada numa reportagem do New York Times, foi um discurso a bispos, no qual ele citou também diretamente o estilo de vida, entre aspas, palavras dele, estilo de vida homossexual e, também palavras dele, famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos. Foi um crítico disso, dizendo que são crenças e práticas em desacordo com o evangelho e que são fomentadas pela mídia e pela cultura popular. Vejam, alguém que em vez de dizer, veja bem, caríssimo, quem sou eu para julgar, ele disse que são práticas e crenças em desacordo com o evangelho, não é em desacordo com as nossas ideias mais conservadoras, com a nossa cultura, não. A cultura popular e a mídia, ou seja, a nova ordem mundial, os veículos de imprensa, os intelectuais, fomentam o estilo de vida homossexual, famílias compostas por parceiros do mesmo sexo e filhos adotivos, e isso é contrário ao evangelho, disse o cardeal Prevost. Na mesma linha, ele se posicionou contra o ensino da ideologia de gênero nas escolas públicas de Chiclayo, no Peru, onde ele era bispo. Ele afirmou à imprensa local peruana que a promoção da ideologia de gênero é confusa porque busca criar gêneros que não existem. Que Deus criou homem e mulher. Ponto. E homem é homem, mulher é mulher. Aqui não está falando de homossexualismo, né? Está falando de ideologia de gênero. Até mesmo porque antigamente não se tinha ideologia de gênero, o homem que era homossexual ele não se dizia, eu nasci mulher. Não. Ele é um homem que gosta de outro homem. São coisas diferentes. São temas diferentes. Ligados, né? Correlatos, mas são pontos diferentes. E Prevost, né, Leão XIV, enfrentou os dois. Sobre a missa tradicional, que é um outro ponto muito sensível para nós, né, um ponto necessário, a gente quer a restauração do esplendor da cultura católica. Missa tradicional é a missa tridentina, né, o rito antigo, pré-conciliar. Embora ele nunca tenha feito declarações públicas, nós vemos isso no Cardinal Report, né, é dito, isso eu vi ontem no X, né, no antigo Twitter, que ele celebrou privadamente esse rito tridentino em algumas ocasiões, inclusive na sua capela em Roma, já como prefeito do dicastério para os bispos. Ou seja, sob Francisco, né? E como homem de confiança de Francisco. Isso indica, pelo menos, não que ele seja um grande entusiasta do rito antigo, como Burke, como Sara, como Miller, como Bento XVI, né? Mas pelo menos respeito, ou alguma simpatia pelo rito, ou sensibilidade pastoral diante dos fiéis que se nutrem da espiritualidade da missa antiga. Também não há, da sua parte, registros de ações contra sacerdotes que celebram no rito antigo. Pelo contrário, parece que ele não aplicou a tradiciones custodes, né, que limitou aquele moto próprio que Francisco deu limitando a missa tridentina, né? Sobre o aborto e o celibato, também não tem pronunciamentos específicos, mas não tem atitudes ambíguas, né? E ele não falou assim, vamos fazer um discurso contra o aborto, mas já falou inúmeras vezes em outros contextos contra o aborto. Participou de marchas em defesa da vida, né? Aquelas marchas pela vida, March for Life, participou de várias marchas pela vida. Visitou arautos do Evangelho, se dizia defensor de uma grande espiritualidade de Nossa Senhora, e nesses momentos falava contra o aborto, né? Ele tem alguns pontos, né, de firmeza doutrinal, demonstrada no passado. Foi, inclusive, alguém que, como é que nós poderíamos dizer,
chegou a dizer em alguns momentos que a ordenação feminina era impossível, né? E quando questionado, como na época de Francisco, em que se falava, não vamos ordenar mulheres sacerdotes, mas pelo menos diaconal, e ele negou, disse que mulher não pode ser ordenada nem diácono, que isso é ponto que já está definido pela igreja, então já mostra uma ortodoxia nesse sentido, né? E claro, hoje ele vai ter que enfrentar algumas coisas, né? Como é que vai ser o pontificado dele? Ainda não sabemos. Ontem eu fiz algumas especulações, e nada mais é do que isso, especulações mesmo, um pedido filial num post no Instagram, e depois algumas especulações do resumo do que eu vou falar agora, que eu já falei agora há pouco também. E embora nós não saibamos como é que vai ser o seu pontificado, nós sabemos com certeza o que ele vai ter que enfrentar. O Papa Leão XIV herda uma igreja e assim, ó, isso é algo que não está em discussão, como o barulho dessa moto também não está. O novo Papa herda uma igreja em crise, isso é indiscutível. Igreja em crise em que sentido? Ele herda de Francisco uma igreja marcada por confusão doutrinal, instabilidade canônica disciplinar, que bom que ele é um canonista, né? Polarização litúrgica, com perseguição à missa tridentina, com perseguição à missa no rito novo bem feita também, escândalos morais e financeiros, se perdeu 51% do óbolo de São Pedro, por exemplo, e perda da influência espiritual da igreja no mundo. Mas Francisco conseguiu muita gente que gostava dele. Converteram-se? As pessoas que iam ver Francisco iam ver o Papa ou iam ver aqueles que eles consideravam um revolucionário? As pessoas realmente disseram, não, olha só, é o Papa, eu me converto, vou me confessar, vou virar católico, ou simplesmente estavam pensando, o Papa Francisco agora é nosso, é defensor do homossexualismo, das pessoas divorciadas e recasadas comungarem, então ele é um Papa muito bom, mas nunca põe os pés na igreja. Então, a igreja perdeu a influência espiritual no mundo. Uma coisa é ela ter uma influência midiática porque ela está falando a linguagem do mundo. Então os jornalistas, a mídia, quem não é católico, quem não põe os pés na igreja no domingo, muitas vezes elogia. Mas converteram-se? Sim, está havendo um processo de conversão muito grande no mundo. Muito grande, no Brasil também. Mas isso, embora tenha acontecido no pontificado de Francisco, e também tenha sua parcela não é de culpa, porque é algo bom, né? Mas sua parcela, digamos, de responsabilidade, sua parcela de louvor nisso, boa parte disso se deve a Bento XVI, por ter criado o clima para que isso acontecesse, por ter eleito bispos mais conservadores. Na época de Bento XVI também muitos padres, muitos seminaristas que depois tornaram padres, tiveram uma mentalidade mais tradicional, enfim. Hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Mas no geral, sobre as nações, tudo, se perdeu muita influência política. E essa igreja, influência espiritual, né? E essa igreja sem tanta influência espiritual, com escândalos morais, com escândalos financeiros, a reforma da cúria não foi implementada como deveria ser. Se perdeu dinheiro, os escândalos sexuais continuaram, polarização litúrgica, perseguição à missa tradicional, dissolução de institutos de missa tradicional, diminuição dos locais onde ela é celebrada, instabilidade disciplinar, confusão doutrinária. Veja bem quem sou para julgar, não é bem assim, muda o catecismo. Essa é a igreja que Leão XIV herda, né? Isso não é uma opinião pessoal minha, é uma constatação objetiva, e em nenhum momento é uma insubordinação, uma falta de respeito ao falecido Papa Francisco, de quem eu era filho, porque era meu Papa. E a quem rezo, e para quem rezo, né? Por quem rezo? Rezo por sua alma. Quais são, então, os desafios nesta igreja que Leão XIV herda? O primeiro e mais urgente desafio é a restauração da clareza na doutrina e na moral, né? Isso é o que se falava nas congregações gerais. O cardeal Miller falava, precisamos de clareza, o Papa deve ter clareza. Nós tivemos um pontificado em que não tinha clareza. Mas Francisco tinha pontos positivos. Tinha, claro que tinha. Mas faltava clareza em muitos pontos. Isso gerou, durante 12 anos, uma igreja sem tanta clareza. Isso se refletiu em alguns bispos, se refletiu em algumas dioceses, se refletiu em algumas paróquias. A ambiguidade deliberada de certos documentos, como Amoris Laetitia e a Fiducia Supplicans, gerou divisões nos fiéis, escândalo para os fiéis.
insegurança nos pastores e divisões dentro do próprio episcopado. Nós vimos cardeais se levantando, não contra o Papa, mas pedindo esclarecimentos, dizendo que o Papa estava errado nesse ponto, e isso nada depõe contra a infalibilidade papal, porque ela se dá sob circunstâncias muito específicas, né? Mas gerou divisões, gerou problemas, gerou falta de clareza, gerou desgaste. É tudo que a igreja menos precisa. Se a igreja não pode ter desgaste, mesmo quando ela está num período de triunfo, em que o evangelho governa as nações, quanto mais numa época pós-cristã. A igreja precisa de paz para poder cumprir sua missão. E ela teve tudo menos paz. Não tinha paz interna. Toda hora que a gente queria defender coisas mais tradicionais, mais católicas, né? O cardeal Miller dizia, não é um embate entre posições católicas, é entre a heresia e a ortodoxia. Muitos levantavam, mas isso é contra o espírito de Francisco, vocês estão contra o Papa. E não é verdade. A igreja, ela existe para anunciar com fidelidade o que ela recebeu, não de um Papa específico, mas o que ela recebeu de Cristo e dos apóstolos. E de repente, com a falta de clareza doutrinal, ela se viu tropeçando em palavras dúbias, em interpretações contraditórias, em omissões, muitas delas gravíssimas, né? O novo Papa Leão XIV precisa reafirmar de modo inequívoco, de modo solene, por exemplo, a indissolubilidade do matrimônio. Mas a doutrina não mudou quanto a isso. Sim, não mudou. Mas o Papa tem que afirmar isso. Mas não precisa dizer o que já foi dito. Bem, então, fecha o catecismo, não precisa mais ter pregação, porque tudo já foi dito. Não é porque algo já foi dito que a gente não tem que reafirmar. A igreja serve para reafirmar, para dizer aquilo que ela sempre disse. E insistir, insistir, insistir. Principalmente quando o assunto que ela precisa insistir é negado o tempo inteiro ou é não entendido das bocas de outros membros da igreja. A igreja precisa reafirmar de modo solene, de modo inequívoco, novamente a insolubilidade do matrimônio, a impossibilidade de abençoar as uniões contrárias à lei moral. Mas na fiducia supplicans não se diz para abençoar a união dos homossexuais, é uma bênção para o próprio homossexual ali, como não se pode negar a bênção a ninguém. Certo, mas não se pode negar a bênção a ninguém, nunca ninguém negou que se pudesse negar a bênção a alguém. Se qualquer pessoa chegasse na rua e encontrasse um padre e dissesse, padre, a sua bênção, o padre ia abençoar, não interessa se é homossexual, se não é, não interessa se é católico, se não é católico, o padre dá bênção. Não precisa um documento para dizer isso. Até mesmo porque não era isso que estava em discussão. Ninguém estava discutindo se o padre na rua ou na igreja podia dar uma bênção a alguém. Ninguém perguntou sobre isso. A pergunta é, o homossexual pode casar com outro do mesmo sexo, né? Esse era o ponto. Bastava dizer não. Bastava dizer não. Mas não, teve que dizer não, mas veja bem, isso pode dar uma bênção. O que as pessoas interpretaram? Mas não interessa o que as pessoas interpretam, interessa o que o Papa diz. Interessa sim que as pessoas interpretam, por conta do contexto, por conta do que está acontecendo, e porque, quando alguns interpretaram errado, não houve punição a essas pessoas, a esses grupos. Muitos padres, depois da fiducia supplicans, começaram a abençoar solenemente as uniões homossexuais. 2 homens vestidos de véu grinalda, 2 mulheres de terno, chegando lá. Tinha festa, tinha convidados, tinha padre, a igreja estava enfeitada. Mas não é sacramento. O padre não deu sacramento. Não deu sacramento, mas deu uma bênção para o povo, pessoal, para o vulgo. Eles nem sabem o que é sacramento. Então as pessoas vão para a igreja, para o casamento, porque eles acham que vai receber uma bênção do casamento. E se vai receber uma bênção, ainda que seja outro rito, não tem uma liturgia, mas tem aparência disso, o que o povo interpreta? 2 homossexuais casaram. É isso que aconteceu. E as pessoas não foram chamadas a atenção. Mas pode ter sido chamada a atenção privadamente, mas os eventos foram públicos. Então tem que chamar a atenção publicamente. O Papa precisa reafirmar isso aí. A exigência da conversão não tem a ver com, não é contra o homossexual, pessoal. Isso não é preconceito, não tem nada a ver com isso. É a lei moral, aquilo que nós, como católicos, acreditamos que é a vontade de Deus. Isso é para qualquer pecado, então nós estamos falando de algo que realmente foi discutido durante o pontificado de Francisco. Mas para qualquer um que tem aquilo que nós, como católicos, segundo a lei de Deus, consideramos seja pecado mortal, qualquer um comete qualquer pecado mortal, não é só homossexual, é qualquer pecado mortal. Vai faltar missa no domingo, por exemplo. É pecado mortal. É preciso ter conversão, arrependimento e confissão desse pecado e disposição de não pecar mais para ter acesso à Eucaristia. E o Papa precisa
falar isso claramente. É hora de Leão XIV, por exemplo, retomar documentos no estilo de Veritatis Splendor, Familiares Consortio, ambas de João Paulo II, e, se necessário, corrigir ou revogar, explícita ou tacitamente, pelo menos, documentos recentes que obscurecem a verdade revelada. O segundo desafio é restaurar a centralidade de Cristo. Nós vemos que hoje a homilia dele foi muito boa nesse sentido. Né? Foi muito boa nesse sentido. Eu achei interessantíssimo. Daqui a pouco, no final aqui do nosso... desse nosso vídeo, talvez a gente comente brevemente essa homilia, né? Mas nessa homilia dessa primeira missa, ele já restaurou essa centralidade. Ontem, na bênção Urbi et Orbi, depois da Habemus Papa, ele falava disso, né? Foi muito central, a centralidade de Cristo. Eventos como a entronização da Pachamama no Vaticano, a assinatura do documento de Abu Dhabi, que afirma que a diversidade das religiões é queridas por Deus, embora isso possa ser interpretado de uma maneira ortodoxa, forçando muito as coisas e vendo que é um documento diplomático, o fato é que trouxe perplexidade, trouxe escândalo. A igreja deve anunciar claramente que só em Cristo há salvação. Nenhum diálogo intrarreligioso pode minimizar essa verdade. É bem verdade que o próprio cardeal Fernandes, depois, ele falou isso aí. O problema é que depois de ter feito algo muito estrondoso, é difícil consertar, né? Então o Papa deve fazer isso, reafirmar que a missão da igreja não é ser diplomata, embora ela tenha uma função acessória diplomática, mas é de converter os povos a Cristo. A função da Igreja Católica é converter as pessoas a Cristo. É fazer com que as pessoas se convertam, que as pessoas abandonem seus pecados, confessem a Cristo como seu Senhor e Salvador, recebam a graça e então, pela graça, tenham o perdão de seus pecados, a participação na natureza divina e herdem a vida eterna. A função da Igreja Católica é a pregação do Evangelho, da graça e a conversão das pessoas a Cristo. Não diluir o Evangelho em consensos diplomáticos. Terceiro desafio. A governança. A Cúria Romana tornou-se inchada, politizada, fragmentada ao longo dos séculos. Tá? Isso não é questão de Francisco. Mas com Francisco ele iniciou uma reforma, mas em algum sentido melhorou, mas em outro parece que engessou. Os cardeais não se conhecem, os cardeais não se reúnem. Francisco não convocou consistórios, exceto para a criação de cardeais. Então aqueles consistórios que os cardeais se reúnem para aconselhar o Papa, não somente em cada dicastério, mas para aconselhar o Papa, todos os cardeais reunidos. Né? Reuniões da Cúria Romana mais periódicas, com os prefeitos de cada dicastério, todos eles conversando juntos entre si com o Papa, os consistórios com todos os cardeais do mundo se reunindo para aconselhar o Papa. Não, isso foi tudo substituído por sínodo. Que nem sempre vão cardeais, vão bispos, arcebispos, vão leigos, vão padres, vão superiores de ordens religiosas. Os cardeais agora chegaram para eleger o Papa, não os conheciam. Não rezam juntos, não crescem como colégio. Tem que ter uma descentralização? Tem, porque a igreja não é... a unidade da igreja não está porque existe Roma e os outros são filiais, os bispos são filiais do Papa. Não, cada bispo é o chefe da sua igreja local. A Igreja Universal não é uma federação de igrejas locais. Ela é plenamente Igreja Católica unida e plenamente Igreja Católica em cada diocese. Então é preciso ter essa descentralização, mas focada no bispo, não nas conferências, não nos sínodos. E a descentralização no sentido de universalizar o colégio cardinalício tem que ser feita de tal maneira que não faça com que os cardeais não se conheçam, né? Então houve uma série de confusões nisso. O novo Papa vai precisar reunir os seus cardeais com mais frequência. Sejam os cardeais prefeitos dos dicastérios, sejam todos os outros cardeais em consistório. Vai precisar reformar a cúria, né, com critério espiritual, com critério doutrinal e não ideológico, não da nova ordem mundial, não globalista. Precisa restaurar a colegialidade, mas não como discurso, mas uma colegialidade real e, ao mesmo tempo, sem relativizar a autoridade petrina. É sempre esse equilíbrio entre Pedro e os apóstolos, né? Papa e os demais bispos. Quarto ponto, finanças. Escândalos como o caso do imóvel em Londres, lá envolvendo o cardeal Becil, depois
durante as congregações gerais, pré-conclave, envolveram o nome do cardeal Parolin, secretário de Estado. O mau uso do óbolo de São Pedro, como alguns relatam, minou a confiança dos fiéis, né? Diminuição de 51% do óbolo de São Pedro. Isso é muito, né? As reformas iniciadas contra alguns órgãos onde havia corruptos, né, foram tímidas, foram incompletas. E a falta de clareza doutrinária também minou muitas pessoas de doarem para o Vaticano. Principalmente países hoje com católicos mais conservadores, como os Estados Unidos. Não, nós não vamos doar para Roma, porque Francisco se posiciona contra nós muitas vezes. É a percepção que eles tinham. É preciso reconquistar a confiança, inclusive para que entre novas doações para a igreja. Né? Isso fortalece também o episcopado de algum lugar, a igreja de tal lugar, inclusive contra igrejas, por exemplo, que estão em franca atitude cismática, como o tal Caminho Sinodal Alemão, que apesar de ter pouca aderência mundial, e a igreja na Alemanha está minguando, eles têm muito dinheiro e financiam muitas coisas. Se não fosse eles, o Vaticano tinha quebrado mais ainda. Tem que ter uma auditoria independente, transparência nas contas, rigor moral no uso de recursos da igreja. Não se trata apenas de reputação, mas de justiça e de fidelidade à missão. Quinto, direito canônico. Com mais de 60 documentos em forma de motu próprio, né, documentos que não querem ensinar doutrina, querem reformar um ponto de lei, em pouco mais de uma década, né, 60, o Papa Francisco desfigurou a estabilidade jurídica da igreja. Toda hora uma reforma legal. Certo, nós temos que reformar a lei quando a lei não está de acordo com aquilo que deve ser feito de uma forma justa e tal, mas muitas reformas criam instabilidade. Mudanças ad hoc em processos penais canônicos, inclusive. Muitos deles eram casos em curso. Isso feria a previsibilidade, a segurança jurídica, o devido processo legal. O novo Papa canonista que precisa nomear uma comissão de canonistas para reorganizar o código, restaurar a segurança jurídica, de forma a ter uma reforma que perdure por muitos anos, muitas décadas, né? Especialmente em casos de abuso, crimes financeiros, disciplina eclesiástica, também punição de maus bispos, não só maus bispos que malversam dinheiro, não somente maus bispos que acobertam casos de abuso sexual, mas também maus bispos que ferem a liturgia, maus bispos que ferem a doutrina. Tem que ser punidos. Sexto ponto, reconciliação litúrgica, perseguição prática aos fiéis ligados ao rito tradicional após a desastrosa Traditionis Custodes, criou feridas profundas na igreja, feridas desnecessárias. O rito antigo, celebrado por séculos, que santificou gerações, que jamais foi abrogado, foi limitado. Né? Todas as concessões que João Paulo II tinha feito, e depois Bento XVI ainda mais, foram colocadas por terra por Francisco. A igreja deve reconhecer a legitimidade das duas formas do rito romano, como Bento XVI fez, e avançar ainda mais para liberar de maneira muito mais irrestrita. Para isso, com isso vai haver uma promoção da paz litúrgica, sem partidarismo, e trabalhar para uma eventual futura uniformidade do rito romano, a ponto de que os pontos positivos das duas formas do rito romano se enriqueçam e nós tenhamos, de maneira orgânica, sem canetaço, uma reforma litúrgica que unifique os dois ritos no futuro, sim, mas isso passa por ter uma missa nova, no rito novo, bem celebrada, Cardeal Prevost parece que celebrava bem, como o Papa celebrou bem a missa hoje também, teve latim, cantou em latim, usou a férula, muito bom. Vamos ver como é que vai ser a missa de inauguração do pontificado. E ao mesmo tempo liberdade para a missa tridentina, porque aí a missa nova bem feita, a missa tridentina livre, isso nós vamos ter paz litúrgica. Reconciliação litúrgica passa pelo respeito à tradição litúrgica, não pela sua supressão. Sétimo desafio, nomeação de bispos. Pastores devem ser escolhidos por sua fidelidade doutrinal, santidade de vida e zelo pastoral. O critério, meus caros, não pode ser afinidade ideológica ou diplomacia eclesiástica. Não é diplomacia eclesiástica, quem é que é melhor ali, porque é meu amigo, porque vai ser bom politicamente. Não é afinidade ideológica, não é diplomacia eclesiástica. O critério é fidelidade à doutrina, santidade de vida e zelo pastoral. Não querem pastores com cheiro de ovelhas? Francisco mesmo dizia isso, e ele estava certo.
Pastor dos cheiros de ovelhas? Pois então, pastor dos cheiros de ovelhas tem que ter fidelidade à doutrina. Do contrário, ele não é um pastor, ele é um lobo. Ele tem que ter santidade de vida. Do contrário, ele é um pastor, ele é um lobo, não é um pastor. Porque se ele não tiver fidelidade doutrinal, ele é um lobo, não é um pastor. Se ele não tiver santidade de vida, ele não é um pastor, ele é um lobo também. Se não tiver zelo pastoral, ele é um lobo também. O pastor tem fidelidade doutrinal, o pastor tem santidade de vida, o pastor tem zelo pastoral. Bispos heréticos, bispos omissos, bispos moralmente comprometidos escandalizam e destroem o rebanho e entregam o rebanho de bandeja para os lobos. É hora de aplicar os critérios previstos, por exemplo, na Pastores Gredis e no próprio Código de Direito Canônico, do qual o Papa é conhecedor como doutor em Direito Canônico, ouvindo o clero local com verdadeiro discernimento espiritual e amor à salvação das almas. Oitavo desafio, crise de vocações, onde a fé é diluída, as vocações desaparecem. Nós temos um vídeo aqui, se não tiver no card, procurem aqui no canal, sobre tradição e vocações, tá? Onde se anuncia a verdade integral sem modernismo, sem progressismos, florescem padres, florescem religiosos. Tá? Crise de vocações tem onde a igreja é modernista, onde a igreja é tradicional, tem vocações. Um novo Papa, que tem experiência como prior agostiniano, deve promover uma pastoral vocacional centrada na cruz de Cristo, no valor do celibato, na radicalidade evangélica e na beleza da consagração, religioso que era. Nono, evangelização. A igreja, embora cresça na Ásia, cresça principalmente na África, e esteja havendo agora entre os leigos um grande avivamento na Inglaterra, na França e no Brasil e nos Estados Unidos, muitos leigos se convertendo, e padres que começam a ser bem formados, o fato é que, se a gente comparar com o crescimento do Islã ou dos ateus, ela está encolhendo ainda. Claro, os efeitos de Bento XVI estão sendo sentidos e vai haver um reavivamento em vários lugares, como já está havendo, mas ainda assim, em números gerais, há um certo encolhimento. Igrejas são vendidas, transformadas em boates, transformadas em hotéis, em cafés, né? Jovens se afastaram da fé após a crisma. A missão tem que ser retomada com vigor. Ah, mas está tendo reavivamento, então vamos continuar com esse reavivamento e vamos fazer a nossa parte para colaborar com a graça de Deus para que o reavivamento seja grande. Essa evangelização passa por formação sólida, apologética, piedade verdadeira, tem que ter amor a Cristo, tem que pregar a verdade. Catequese que não seja cheia de mongolices, de idiotices, de estupidezes, não. Catequese que forme católicos convictos, não apenas socializados, sejam amigos, não. Católicos convictos. Uso inteligente dos meios digitais, a apresentação dos santos como modelos, né, como alguém que tenha testemunho. A pregação direta da verdade são caminhos para reconquistar os corações. Décimo, a questão da sinodalidade. Poucos documentos causaram tanta confusão quanto os textos recentes sobre sínodo, né? E o Papa Leão XIV falou sobre sinodalidade. Mas será que ele usa sinodalidade no mesmo sentido que Francisco estava usando, ou que os progressistas querem usar? Ninguém sabe exatamente o que significa, porque sínodo, bem, a igreja sempre foi sinodal, porque ela sempre faz sínodos, os concílios são sínodos, as reuniões dos bispos são sínodos, né? Mas o que significa sinodalidade na mente de Francisco, ou na mente de um cardeal marxista, um cardeal não tão marxista, mas pelo menos liberal? O que significa? Podem ter conceitos diferentes, um na mente de Francisco, outro no da teologia da libertação, outro no... De qualquer maneira, embora ninguém saiba exatamente o que significa a sinodalidade querida, muitos enxergam nisso a tentativa de democratizar a autoridade eclesiástica, diluir o primado de Pedro e infiltrar ideias errôneas na prática da igreja. O próximo Papa deve colocar um freio claro e firme a qualquer tentativa, ainda que ele use a palavra sinodalidade, ainda que ele continue escutando as pessoas, ele tem que colocar um freio claro e firme a qualquer tentativa de transformar a igreja num parlamento. A sinodalidade, se tiver algum uso, meus caros, deve ser apenas consultiva, subordinada ao magistério, sem relativizar a verdade. 11º, a relação com regimes opressores. O acordo secreto que o cardeal Parolin fez com a China precisa ser tornado público e revisto. Eles têm que ouvir o cardeal Zen e fazer exatamente o que o cardeal Zen diz para fazer. Não se pode submeter a nomeação de bispos à ditadura comunista, marxista, inimiga da fé. É inadmissível que, em nome do diálogo, se abandone os católicos fiéis da igreja subterrânea. Se for preciso, a igreja deve voltar à clandestinidade, mas jamais ceder a alma da sua missão. Santidade. Papa Leão XIV
ouça o cardeal Zen e não ouça o secretário de Estado, cardeal Parolin. 12º, a crise na Alemanha, no caminho sinodal, né? A rebelião aberta dos bispos, leigos, padres, promovendo heresias, né? Com exceções, nós temos aí o cardeal Miller, né? Promovendo heresias como bênçãos das uniões homossexuais, ordenação de mulheres que eles tanto querem, precisa ser corrigida, né? A Igreja Católica não pode se transformar numa igreja anglicana universal, numa igreja luterana universal. Até mesmo porque a igreja anglicana e a igreja luterana estão perdendo fiéis, então não adiantou nada se modernizar. Isso tem que ser corrigido com clareza, com autoridade. João Paulo II e Bento XVI enfrentaram teólogos dissidentes. Francisco não enfrentou os teólogos dissidentes, enfrentou os tradicionais. Leão XIV deve enfrentar os teólogos dissidentes, não deve ter medo desses dissidentes radicalizarem. Enfrente-os, Santo Padre, enfrente-os. Agora é preciso enfrentar esses bispos dissidentes também. Enfrente-os com a coragem de um leão cujo nome Vossa Santidade carrega. A disciplina canônica, e Vossa Santidade é um canonista, existe para proteger a verdade e salvar as almas. Faça valer sua autoridade, Santo Padre. 13º, a diplomacia vaticana. A influência moral da Santa Sé na ONU e nos países diminuiu. Não por falta de viagens apostólicas, mas por falta de autoridade doutrinária, espiritual. A igreja não é ouvida conforme ela recebe líderes ou conforme ela viaja e fala platitudes, ou dialoga com a modernidade, ou autoriza a comunhão a recasados, ou autoriza uma comissão para estudar se a mulher pode ser ordenada, ou diz que pode dar bênção para uniões homossexuais. Não é assim que a igreja é ouvida, conquistando o mundo, sendo mais mundana, e aí ela vai ser ouvida. Não. A igreja vai ser ouvida se ela for fiel ao evangelho. É meio paradoxal. Quanto mais radical ela for ouvida, mais pessoas vão parar para escutar a sua autoridade. O novo Papa deve exercer diplomacia? Sim, mas uma diplomacia profética, sem subserviência à agenda do politicamente correto. O Papa tem que ser a voz da verdade. Só assim será também a voz da paz no mundo. Paz não é a paz dos cemitérios, é a paz da consciência tranquila. A paz é a tranquilidade na ordem. Porque não existe paz sem justiça, e a justiça não é fazer todo mundo igual. A justiça é dar a cada um o que é seu. Santo Agostinho falava isso também, a partir do direito romano, da filosofia grega. E o Papa é agostiniano, que ele use, Santo Agostinho também. 14º, a questão cultural da Europa pós-cristã. Uma Europa tão cristã, hoje é uma Europa pós-cristã, com uma secularização profunda, que todavia contrasta com a graça, que é poderosa. O novo Papa deve pregar com coragem ao velho continente também. Não, temos que evangelizar o novo continente, os novos continentes. Beleza, mas não podemos abandonar o velho continente. Reevangelizando com clareza, combatendo o relativismo, restaurando a fé com a força dos mártires, sabedoria dos santos, e enfrentando ameaças, inclusive do Islã. 15º, as novas tecnologias e inteligência artificial. A igreja não pode se omitir diante das transformações que afetam a antropologia, a liberdade, a própria noção de pessoa. O novo Papa deve promover documentos doutrinários sérios, iluminando a ética das relações atuais envolvendo a tecnologia a partir da doutrina social da igreja. E ele é um sucessor de Leão XIII no nome, então ele deve aplicar essa doutrina social da igreja nesse ponto também. Lei natural, dignidade humana. Enfim, o novo Papa precisa ser, de tudo, um pastor, não um político, um homem de fé, não de projetos, um defensor da verdade, não um gestor de consensos. Que ele seja leão, como muitos no nome. Pio, ou seja, piedoso, como tantos no nome. Inocente, clemente, bento, tantos papas com esse nome. Ele tem que encarnar tudo isso. E que, como Paulo, que não foi Papa, mas que era companheiro de um Papa, Pedro, e que morreu em Roma martirizado tanto quanto Pedro, anuncie Cristo até o martírio. E tivemos papas com o nome de Paulo também. Que, como Paulo, o nome de muitos papas, em homenagem ao São Paulo, que não era papa, mas que morou em Roma e morreu em Roma, ele anuncie Cristo até o martírio. E que, como Pedro, sucessor de quem é, confirme os irmãos na fé. Rezemos por ele, meus caros. Rezemos pelo Papa, para que ele não nos confunda, para que ele não nos perca, para que ele conduza com firmeza a barca em meio às ondas do mundo. E se não for isso o que Deus quer, que ao menos sejamos nós, os simples fiéis, firmes, naquilo que a igreja sempre ensinou.
A verdade não muda. A fé da igreja é mais antiga, é mais forte, é mais bela do que qualquer papa. Por último, vamos comentar um pouquinho o sermão de hoje. Vocês acham na internet aí, sermão na Capela Sistina, primeiro sermão do Papa, primeira homilia do Papa, o que for. Mas ele revelou, eu li toda a homilia, um equilíbrio entre profundidade doutrinária, ele é um intelectual, e sensibilidade pastoral. Então, na linha do que é positivo em Francisco, mas sem abandonar todo o patrimônio da igreja. A homilia apresentou elementos clássicos, né, da ortodoxia católica. Nós vemos, por exemplo, a centralidade de Cristo como único Salvador, a missão da igreja como farol do mundo, a necessidade da conversão pessoal. E, ao mesmo tempo, Leão XIV reconheceu os desafios contemporâneos, mas sem cair na retórica relativista. Eu achei incrível a homilia hoje. Não é, temos desafios contemporâneos e a gente adota uma linguagem neutra, linguagem relativista. Não, ele não caiu na retórica relativista, ele foi firme. Chamou atenção nesse sermão, né, a clareza com que ele distinguiu a visão mundana e superficial de Cristo da verdadeira profissão de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ao refletir sobre essas duas atitudes, né, o desprezo mundano e o reconhecimento parcial, Leão XIV, na sua homilia, denunciou formas modernas de ateísmo prático até entre os batizados. Reafirmou, olha só, cidade pequena, temos o carro que passa anunciando um remate de gado. E viva o Rio Grande do Sul. Eu acho que eu vou hoje comprar umas vacas, comprar umas ovelhas. Ele denunciou formas modernas de ateísmo prático, né, até entre os batizados. Reafirmou, diante de tudo isso, né, refletindo esses grandes problemas, né, a missão evangelizadora. A igreja precisa, ainda mais urgente em contextos hostis, recuperar as almas. A compreensão que ele tem acerca de si mesmo como Papa, ou seja, a compreensão do ministério petrino, foi descrita como desaparecer para que Cristo permaneça. Isso é especialmente significativo pela humildade e por refletir realmente ele como vigário de Cristo, e não como vigário desse ou daquele Papa, ou sucessor desse ou daquele Papa, né? Isso retoma uma espiritualidade do serviço, do sacrifício, né? Porque ele, como Papa, não se apresentou como gestor apenas e diplomata, embora ele seja um grande gestor. E eu acho que isso vai ajudar também. A igreja precisa de um gestor para sanear as contas. Mas se apresenta como discípulo que tem que ser consumido para que o evangelho alcance a todos, né? Todas as almas. Por fim, houve um tom mariano no encerramento. Ele já tinha rezado Ave Maria ontem, nada ecumênico, né? Muito bom. E além do tom mariano do encerramento, uma referência à caridade da Igreja de Roma, segundo o Santo Inácio de Antioquia, ou seja, mostra que ele é um estudioso da patrística, aliás, é agostiniano, né? Que era um dos padres da Igreja, tanto quanto o Santo Inácio de Antioquia. Então ele se alinhou muito à tradição mais sólida da eclesiologia católica. Foi um bom começo, né? Esperançoso, mas ainda prudente. A ortodoxia que nós vemos hoje precisa tornar-se a constância de amanhã. E essa fidelidade que nós vemos hoje, se vai ser confirmado ou não para enfrentar esse desafio, só o tempo vai poder confirmar. Rezemos pelo Santo Padre. Viva Leão XIV. Viva tanto ou mais que Pedro. Vamos vê-lo? Vamos a Roma? Eu quero que vocês vão a Roma conosco. Talvez eu coloque no card aqui. Mas de qualquer maneira está na descrição. A viagem à Itália, família Brodbeck. Eu, Aline, todas as crianças e o padre Felipe Neco, diretor espiritual. Nós vamos a Assis, vamos a Cássia, vamos a Perúdia, onde está o anel de noivado de Nossa Senhora e São José. Lanciano, ver o milagre eucarístico. San Giovanni Rotondo, ver o Padre Pio. Monte Cassino, onde São Bento fundou os mosteiros beneditinos, o primeiro mosteiro beneditino, e onde São Tomás de Aquino estudou. Vamos passar para o Monte Gargano, onde São Miguel, ontem na eleição de Bento, né, na eleição de Leão XIV, foi o dia da aparição de São Miguel no Monte Gargano. E nós vamos ao Monte Gargano. E Leão XIII, antes de Leão XIV, tinha consagrado a igreja a São Miguel, o mesmo que apareceu aqui em Monte Gargano. Nós vamos para o Monte Gargano. Então nós vamos ver o Papa Leão XIV, que foi eleito no dia da aparição ao Monte Gargano, e nós vamos lá ver o Monte Gargano. Vamos juntos? Eu quero que vocês vão conosco. Dia 18 a 28 de julho. Ah, mas eu não tenho dinheiro.
fala com a Demaré. O link está aqui e teve aqui no card. Está aqui na descrição. Fala com eles, eles vão facilitar. Né? Ah, mas o dólar. Vejam o dólar com eles. Ah, mas eu quero parcelar. Falam com eles para parcelar. Ah, mas eu não tenho passaporte. Tira o passaporte, dá tempo. Rapidamente. É tudo online hoje, depois vai na delegacia da Polícia Federal e pega o passaporte. Dá para fazer, pessoal. Dá para fazer. Tá? Parcelem, façam o que tem que ser feito. No mínimo, mandem mensagem para a Demaré para saber como podem ir conosco à peregrinação para ver o Papa Leão XIV. Peregrinar com fé é com a Demaré. Eu fico por aqui, comentem aqui embaixo e compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Grande abraço e fiquem todos com Deus. Viva o Papa!